Boa noite, vou tentar falar rapidamente sobre o líder da Revolução Federalista, chamado Gaspar Silveira Martins. Vou tentar ser rápida porque estão fazendo alguma obra aqui na rua e o barulho está insuportável. Então, o Gaspar de Oliveira Martins, ele era filho de estancieiro, portanto da elite, né? Nasceu no Uruguai. Ele também era liberal, do Partido Liberal, durante a monarquia. Durante a monarquia, ele exerceu vários cargos, cargos de deputado, de senador, também de ministro da Fazenda. Ele também foi advogado, foi juiz. Ele era também maçônico, da maçonaria. E os federalistas também, eles tiveram um apelido chamado Maragatos. Por que Maragatos? Porque existia uma região lá no norte da Espanha chamada Magiara. E o Gumersindo, que era um outro líder federalista, o Gumersindo, os pais dele vieram dessa região, por isso foram chamados de maragatos. Era uma forma depreciativa, tá? Os maragatos eram aqueles que usavam o lenço branco no pescoço. Outra coisa foi que ele fundou um jornal, e esse jornal que ele fundou era um jornal chamado Reforma, né? Que era para divulgar os ideais federalistas. E o que é importante nós vermos nisso? Que na República Velha nós tínhamos jornais, tanto jornais que ainda eram jornais a favor da monarquia, nós tínhamos jornais republicanos e nós tínhamos jornais de cunho liberal. Então, assim, ó, cada líder político ou jornalista ou alguém que tivesse dinheiro, condições, montava um jornal. E esses jornais, eles tinham o intuito de levar as ideias daquele partido para o povo. Então, na verdade, os jornais e todo meio de comunicação, ele também é responsável pelo desenvolvimento cultural da população. Sendo assim, nós devemos atentar para um ponto que existe até hoje. Existem pessoas hoje em dia que são meio ingênuas de achar que está assistindo ali um jornal e que aquele jornal ele é imparcial. Deveria ser, porque quando o jornalista ele se forma e faz um juramento, e o juramento dele é a imparcialidade, que é o quê? Não colocar juízo de valor sobre a notícia, mas simplesmente se ater aos fatos e à verdade, buscar a verdade e informar a população. Só que isso não acontece, por quê? Porque cada jornal, a maioria deles, ele está ligado a um tipo de ideia. E essa ideia faz parte do quê? Do grupo do diretor do jornal, do grupo de jornalistas e do grupo dos donos do jornal. Então, os jornais, eles são formados também para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eles estão falando. E nem todos estão comprometidos com aquilo que deveria de ser, que é a verdade. Porque a verdade, ela faz parte do quê? Ela faz parte de algo que é muito caro na nossa civilização, para a formação ética da população e moral. Então, o jornal, ele é comprometido também moralmente com a verdade. Se, por exemplo, alguns jornais, eles falam coisas que eles acham, eles pensam, mas que não tem a ver com a realidade, com a verdade, eles fogem da verdade e o temeroso é que isso entra dentro dos lares, dentro das famílias, os pais acreditam, os filhos acreditam, as crianças, os jovens. Então, sendo assim, é preciso ter muito cuidado com os jornais, com todos eles, porque nós temos jornais de todos, para todos os tipos e para todos os gostos. Então, como que nós vamos fazer para sabermos se aquela notícia ela é verdadeira ou ela é falsa? Primeira coisa, é mais fácil enganar aquele que não estuda e aquele que não lê, tá? E outra coisa, ler também significa não ler só
alguns tipos de livro, tá? Só voltado para uma ideia. É bom que tu conheça todas as ideias, de todos os ângulos. Por exemplo, o ideal é que tu conheça uma ideia que ela é positivista, que ela é liberal, que ela é marxista, que ela é socialista, que ela é capitalista e que tu conheça mesmo, né? E outras ideias que tem de forma de governo. Porque caso contrário, se um jornal, por exemplo, ele for um jornal que foi fundado por algum positivista, o que ele vai fazer? Ele irá reproduzir as ideias positivistas como se essas ideias fossem ideias ideais. E isso aí vai perpetuando na sociedade. E essa perpetuação, ela pode ser boa, positiva, se isso fosse de acordo com a verdade e se desse liberdade das pessoas poderem conhecer a verdade e escolher aquilo que é melhor para elas, melhor para sua vida. Isso é ser imparcial. Só que é preciso ter cuidado porque hoje em dia não existe isso. Então, o bom é que nós vamos lendo todos os jornais, assistimos o máximo possível e dali a gente consiga tirar a nossa base, nós desenvolver o nosso próprio pensamento, né? Para a gente poder, assim, ver até a proporcionalidade de alguma coisa e a desproporcionalidade de outra, quando formos comparar tudo, um acontecimento com outros acontecimentos. Por que é importante isso? Para não sermos injustos. Porque, por exemplo, se tu lê um jornal que mentiu, e tu sai reproduzindo aquela mentira ali, o que vai acontecer? Tu está sendo injusto porque tu está reproduzindo algo que é uma mentira, não é uma verdade. E se não é uma verdade, tu está cometendo uma grande injustiça contra quem? Contra aquela pessoa, aquele grupo, ou aquele acontecimento histórico, ou contra aquela verdade histórica que não foi bem assim como que aconteceu daquela forma. Então a gente tem que procurar o máximo possível ter esse tipo de informação. E até outra coisa que é importante tu saber é quem é a pessoa que está te passando essa informação. O que ela pensa, quais são, de repente, os ideais dela, quem é que está patrocinando ela, tu lê ali sobre os patrocinadores, quem são os patrocinadores, aí tu vê aquele patrocinador com aquela ideia no outro jornal, tu já sabe que aquele patrocinador, ele só patrocina esse tipo de ideia, né? E aí tu vai escolher se tu deve comprar essa ideia, se tu deve comprar esse produto. Isso é a liberdade que se tem. É claro que para te exercer a liberdade, tu vai ter um pouco de trabalho, mas a vida é assim. Seja bem-vindo à realidade, tá?